Olá, meu nome é Tânia Prado, sou nutricionista residente em saúde da família e esse é mais um vídeo da nossa série sobre hortas comunitárias. No último vídeo falamos sobre o porquê de começarmos uma horta. Hoje vamos falar sobre a escolha dos cultivos a serem plantados nela. Ao escolhermos quais espécies plantaremos, é importante que consideremos as condições climáticas da nossa cidade. Para conferir essas informações, você pode fazer a busca em livros, na internet e também conversar com as pessoas do seu bairro, das escolas, do centro de saúde, centro comunitário, que estejam acostumadas a fazer o plantio. Dessa forma, você pode conhecer mais sobre quais plantas crescem com facilidade no seu bairro e também conhecer sobre aqueles cultivos que muitas vezes não são abordados nas mídias tradicionais. Um exemplo são as plantas alimentícias não convencionais, que podem ser consumidas por humanos, porém não são produzidas em grande escala. Muitas delas até eram consumidas, mas devido a diversos motivos, esse costume foi se perdendo ao longo do tempo. Um bom motivo de plantarmos punks é que muitas delas se adaptam a condições não tão ideais, como aqueles espaços com muita sombra, solo não muito fértil. E também, ao consumirmos punks, estaremos variando a nossa alimentação e, portanto, consumindo mais nutrientes. Alguns exemplos bem conhecidos na nossa região são, por exemplo, a Ora pronobis, a capuchinha, a beldorega e a erva baleeira. No vídeo de hoje, vamos ter a participação do pessoal do Núcleo de Agroecologia da UFSC, que vão falar um pouquinho mais pra gente sobre as punks. Além dos cultivares tradicionais que a gente tem aqui na horta, como abobrinha, pepino, a gente também tem as punks. Punk significa planta alimentícia não convencional. São geralmente plantas que não são comercializadas no mercado e que elas podem ser consumidas e que na verdade são consumidas em algumas culturas, só que a gente ocidental não tem tanto hábito mais. Algumas delas são como a capuchinha, que a gente pode comer tanto a folha como a flor, também o almeirão roxo e além disso também tem algumas outras. O caruru, além de ser uma punk, também é medicinal. E a bertalha, que aqui eu tô só com uma folha dela, mas ela é um cipózinho que trepa. E ela tem esses frutinhos que tem uma cor muito linda. É usado como tintura natural, dá pra fazer algumas coisas. Consumir também. E também tem a taioba, que é um pouco mais conhecida da galera. É importante lembrar que a taioba deve ser refogada, né, cozida para ser consumida antes. É importante também falar de punks porque várias vezes essas plantas elas são consideradas como plantas espontâneas dentro da lavoura, são consideradas plantas invasoras, porque a gente perdeu o conhecimento milenar de quais plantas servem para o que, né? Várias dessas plantas consideradas invasoras são, que nem eu falei, alimentícias ou muitas vezes podem até ser medicinais. E daí a importância de falar também sobre elas. Outro fator importante a ser observado é a época do plantio. Se fizermos o cultivo fora da época ideal, a planta vai estar mais sujeita a doenças e pragas. Alguns exemplos de cultivos a serem plantados em temperaturas mais amenas, como no inverno em Florianópolis, são o tomate, a mandioquinha, a cenoura, o alface e a chicória. Já durante o verão e nas épocas mais quentes, nós podemos plantar a mandioca, o milho, a berinjela e as abóboras. Uma boa estratégia de melhor aproveitamento do solo é cultivar as plantas companheiras, ou os chamados consórcios. Os consórcios são plantas que podem ser cultivadas umas próximas às outras e assim elas se beneficiam. Alguns exemplos são a cenoura e a rúcula, a cebolinha e a salsa, o espinafre e a couve, a mandioca e o feijão, o milho e o feijão e o alface e o brócolis. E agora o pessoal do Núcleo de Agroecologia da UFSC vai falar um pouquinho pra gente sobre um consórcio muito conhecido na nossa região. Um consórcio bem famoso, que é praticado pelos povos indígenas há muito tempo, né? É o chamado milpa, que é milho, feijão e abóbora. Então, o milho vai crescer por aproximadamente 4 a 6 meses. Enquanto isso, a abóbora vai ficando rasteira e protegendo o solo. E ela também produz mais rápido do que o milho. Então, quando o milho estiver fazendo sombra para ela, ela já vai ter produzido.
e o feijão. O feijão, assim como todas as leguminosas, ele é uma adubação natural para o solo, porque ele fixa nitrogênio, então ele disponibiliza nitrogênio para o solo, né? Através de bactérias que tem nas raízes dele, que fazem essa função. Então, juntos eles se ajudam bastante. E aí, se for de necessidade plantar um cultivo que dê mais rápido, né? Pode aproveitar também, colocar hortaliças no meio, que elas vêm mais rápido, não vão chegar a ser prejudicadas pela sombra de nada, assim. No próximo vídeo vamos falar sobre o preparo do solo e o plantio. Até já!